De joelhos no chão rachado, ele segurava punhado de terra seca enquanto todos riam. Se você conseguir plantar café nisso, eu te dou as terras. O patrão zombou. 2 meses. Terra morta. Desafio impossível. Mas o que aconteceu depois fez o patrão cair chorando aos seus pés. Era uma época em que a palavra do fazendeiro era lei absoluta. E empregado não passava de ferramenta de trabalho, descartável, substituível, sem valor além dos braços que oferecia. Final do século XIX, quando seca podia significar morte, quando terra rachada era sentença de miséria, quando desafiar o patrão era quase suicídio. Naqueles tempos, as fazendas eram pequenos reinos, onde poder e arrogância caminhavam de mãos dadas. Coronéis mandavam e desmandavam, zombavam e humilhavam, testavam a resistência dos empregados como quem testa a força de um animal de carga. E empregado que durava décadas, esse era considerado fraco demais para ir embora, não leal o suficiente para ser valorizado. Mas às vezes, naquelas terras secas e rachadas pelo sol impiedoso, nasciam histórias que desafiavam toda a lógica. Histórias de fé tão profunda que movia montanhas, ou no caso, fazia brotar vida onde todos juravam haver apenas morte. Histórias de trabalho tão honesto que constrangia até os mais arrogantes. Histórias que nossos avós contavam para ensinar que milagre não é o que cai do céu pronto. É o que você constrói com as próprias mãos enquanto o céu te assiste. Esta é uma dessas histórias. Sobre um homem que aceitou a aposta impossível, que apostou 5 anos de escravidão contra um sonho que ninguém acreditava e que provou, quando fé e trabalho se juntam, até o chão mais seco pode dar frutos. Se você acredita que nada é impossível para quem tem fé e não teme o trabalho, se inscreve aqui no canal e comenta de qual região você está vendo essa história. Porque o que você vai ouvir agora vai mexer com o fundo da sua alma. O sol batia inclemente no terreiro da fazenda Boa Esperança. Mas o nome era Ironia Cruel. Não havia esperança nenhuma ali. 3 anos de seca tinham transformado a propriedade próspera em terra de morte. Antônio estava de pé entre os outros empregados, chapéu surrado na mão, limpando o suor da testa. 55 anos de idade, corpo ainda forte apesar das décadas de trabalho pesado, mãos calejadas que conheciam cada tipo de ferramenta, cada tipo de terra. Ele trabalhava ali há 35 anos. Desde os 20, quando chegou jovem e cheio de esperança, ele tinha dado sangue, suor e vida para aquela fazenda. Tinha ajudado a construir cercas, plantar cafezais, criar gado. Tinha sido leal, honesto, trabalhador e nunca em 35 anos tinha recebido mais que salário de miséria e desprezo do patrão. Coronel Vicente estava na varanda da casa grande, olhando para os empregados como quem olha para gado. Homem de 50 anos, barriga proeminente de quem comia bem, enquanto outros passavam fome, roupa fina importada da capital, chapéu de couro legítimo que custava mais que salário anual de qualquer empregado ali. "Juntem aqui!" ele gritou. "Tenho notícia!" Os empregados, uns 20 homens, mais algumas mulheres que trabalhavam na casa, se aproximaram. Antônio ficou no fundo, como sempre. Homem humilde não se destaca. Homem humilde sobrevive ficando invisível. A situação tá crítica. O coronel começou sem rodeios. 3 anos de seca. A terra tá morta. O gado que sobrou não aguenta mais. Os cafezais velhos morreram todos. Não tem como plantar nada novo. Silêncio pesado. Todo mundo sabia. Mas ouvir do patrão tornava real, final. "Vou ter que vender metade do gado que resta", Vicente continuou. "E cortar salários. Não tem dinheiro para manter todo mundo." Murmúrios de desespero. Salários já eram miseráveis. Cortar mais? Como iam sobreviver? Antônio, no fundo, sentiu algo se mexer no peito. Não era raiva. Tinha aprendido há muito tempo que raiva não resolvia nada. Era urgência. Necessidade de falar, mesmo sabendo que não devia. "Com licença, coronel", ele disse, a voz baixa, mas clara. Vicente olhou na direção dele, surpreso. Antônio quase nunca falava em reuniões.
O que foi, velho? Eu... eu acho que tem jeito de plantar sim, mesmo com a seca. Risadas, altas, zombadoras, cruéis. Você tá louco, Antônio? Sebastião, o capataz, riu alto. Olha esse chão, tá rachado, duro como pedra. Eu sei que tá difícil, Antônio continuou, ignorando as risadas. Mas meu avô me ensinou técnicas antigas, jeitos de plantar que funcionam mesmo quando não tem chuva. Jeitos de encontrar umidade onde parece não ter. O coronel desceu da varanda devagar, se aproximando de Antônio. Os outros empregados abriram caminho. Quando Vicente parou na frente dele, havia sorriso cruel no rosto. Técnicas antigas, ele repetiu, zombador. Antônio, isso aqui é século XIX, não é tempo dos índios. Terra precisa de água, chuva, e não tem chuva há 3 anos. Eu sei, coronel, mas eu acredito que consigo. Você acredita? Vicente riu mais alto. Fé não planta café, velho. Água planta, e não tem água. Tem água embaixo, Antônio disse, teimoso agora. Sempre tem, é só saber onde procurar. O coronel olhou ao redor, para os outros empregados. Todos estavam rindo, zombando do velho Antônio e suas ideias loucas. Vicente teve uma ideia cruel, mas divertida. Tá bom, Antônio, ele disse, colocando a mão no ombro do empregado com falsa camaradagem. Vou te dar uma chance de provar essa sua fé toda. Antônio ficou tenso. Conhecia aquele tom. Era o tom que o coronel usava antes de humilhar alguém. Você escolhe qualquer pedaço de terra aqui da fazenda. Vicente continuou gesticulando grandiosamente. Pode ser até o pior pedaço, o mais seco, o mais rachado. E você tenta plantar café. Café, Antônio. Não verdura, não milho. Café, a cultura mais difícil. Eu aceito, Antônio disse antes de pensar. Espera, Vicente levantou a mão. Eu não terminei. Se você conseguir, se em 2 meses você conseguir fazer mudas de café brotarem, crescerem verdes e fortes nessa terra morta, eu te dou aquele pedaço de terra. Documento passado, tudo legal. As terras vão ser suas. Silêncio absoluto agora. Ninguém ria mais. Porque todos perceberam, isso não era generosidade, era armadilha. Mas Vicente continuou, o sorriso ficando mais cruel. Se você não conseguir, se em 2 meses não tiver café brotado, você trabalha os próximos 5 anos sem receber salário nenhum. Nada, só comida básica para não morrer. 5 anos de trabalho de graça. Aceita? Era a aposta impossível, monstruosa. 2 meses para fazer café brotar em terra que não recebia chuva há 3 anos? Em chão rachado, duro como pedra? Era pedir para a água virar vinho. Era pedir para o sol nascer à noite. E se falhasse? 5 anos de escravidão. 5 anos trabalhando sem receber nada, vendo a família passar necessidade, sem poder sair porque estaria preso por acordo verbal, que naqueles tempos e lugares tinha força de lei. Antônio, não. Uma voz de mulher. Era Dona Lúcia, esposa dele, que trabalhava na casa grande como cozinheira. Ela tinha vindo correndo ao ouvir a proposta. Não aceita, é loucura. Mas Antônio olhou para ela. Viu nos olhos da esposa a vida de miséria que levavam. 35 anos trabalhando duro e não tinham nada. Nada além de um quartinho minúsculo nos fundos da fazenda e roupas remendadas. Se ele aceitasse e conseguisse, por mais impossível que parecesse, eles teriam terra própria, futuro, dignidade. Se ele recusasse, continuariam sendo nada, para sempre. Lúcia, ele disse suavemente, você tem fé? Ela hesitou. Depois, vendo algo nos olhos do marido, determinação, esperança, coragem louca, ela assentiu devagar. Tenho. Então confia. Antônio se virou para o coronel. Caminhou até o meio do terreiro. Ajoelhou no chão rachado, aquele chão que seria seu campo de batalha. Pegou um punhado de terra seca, deixou escorrer pelos dedos. Eu aceito, ele disse, olhando direto para os olhos do coronel. 2 meses, café brotando e as terras são minhas.
O coronel sorriu vitorioso. Tinha acabado de conseguir 5 anos de trabalho escravo, porque todos ali sabiam. Antônio tinha acabado de assinar sentença de miséria ainda pior. Os outros empregados olhavam com pena. Sebastião ria abertamente e Dona Lúcia chorava baixinho. Não sabia se de esperança ou de desespero, mas Antônio apenas segurava aquela terra seca, sentindo o peso dela, e sussurrou uma oração que ninguém mais ouviu. Senhor, se é para ser, me dá força, me mostra o caminho, porque sozinho eu não consigo. Mas contigo tudo é possível. O sol continuava batendo impiedoso, a terra continuava seca, rachada, morta, mas algo tinha mudado, algo pequeno, invisível, mas poderoso. A fé de um homem tinha sido plantada, e fé, quando regada com trabalho, tem jeito de brotar onde nada mais brota. Curte o vídeo para ajudar essa história a alcançar mais pessoas. Porque às vezes os maiores milagres começam com as maiores loucuras. No dia seguinte, bem cedo, Antônio estava de pé com o coronel Vicente, Sebastião o capataz e alguns outros empregados curiosos. Era hora de escolher o terreno onde ele tentaria o impossível. Pode escolher qualquer pedaço. Vicente repetiu, generoso agora que sabia ter vencido. Até 2 hectares. Escolhe. Antônio caminhou pela fazenda devagar. Olhou os terrenos próximos da casa. Esses tinham alguma sombra, talvez retivessem um pouco mais de umidade. Olhou os terrenos perto do riacho seco, talvez ainda tivesse água embaixo. Mas ele não escolheu nenhum desses. Ele escolheu o pior pedaço da fazenda inteira. Um terreno de 2 hectares no alto de uma colina, completamente exposto ao sol, sem sombra nenhuma, com o chão tão rachado que parecia mosaico de pedra. Nada, absolutamente nada, tinha crescido ali nos últimos 3 anos. Esse? Vicente perguntou surpreso. Você tem certeza? Esse é o pior terreno. Tenho certeza, Antônio disse calmamente. Esse aqui. Por quê? Sebastião perguntou confuso. Você podia escolher terra melhor. Por quê? Antônio explicou, ajoelhando e tocando o chão rachado. Quando o milagre acontecer aqui, ninguém vai poder dizer que era porque a terra era boa. Vão ter que admitir. Foi Deus e trabalho, nada mais. Vicente deu risada. Confiante, não é? Tá bom. Esse terreno é seu para trabalhar. 2 meses. Quero ver café brotando. Boa sorte, velho. Você vai precisar. Eles foram embora rindo. Antônio ficou sozinho no terreno escolhido. 2 hectares de terra morta, rachada, sem vida. O sol já batia forte, mesmo sendo só 8 da manhã. Senhor, ele orou em voz baixa, me mostra por onde começar. Dona Lúcia chegou pouco depois, trazendo água e comida. Antônio, todo mundo está dizendo que você enlouqueceu. Talvez eu tenha. Ele sorriu tristemente. Mas se não tentarmos algo louco, a gente vai morrer de miséria mesmo. Pelo menos assim tem chance. Os meninos tão preocupados. Os filhos deles, José com 22 anos, Maria com 20, tinham ouvido sobre a aposta e estavam apavorados. Diz para eles terem fé. Eles dizem que fé não enche barriga. Não enche, Antônio concordou, mas dá força para trabalhar. E trabalho, esse sim enche barriga. Lúcia beijou a testa do marido. Eu acredito em você. Não sei se vai dar certo. Mas eu acredito que você vai tentar com tudo que tem. É tudo que posso fazer. Ela foi embora, e Antônio começou. Primeiro passo, estudar a terra. Ele caminhou pelos 2 hectares inteiros, examinando cada palmo. Sentiu a textura do solo, observou as rachaduras. Eram fundas ou rasas. Procurou sinais de onde a água poderia ter passado há muito tempo. Seu avô, que o criou depois que os pais morreram, tinha sido o homem sábio da terra. Antônio, meu neto, ele dizia, terra sempre conta a história. É só saber escutar. E Antônio escutava agora.
As rachaduras profundas mostravam onde o solo tinha mais argila. Retinha água melhor embaixo. As áreas com pedrinhas mostravam onde poderia ter lençol freático mais perto da superfície. Ele escolheu 50 pontos estratégicos e começou a cavar. Não covinhas rasas, buracos fundos, 1 metro, 1,5 metros de profundidade. Braços doíam, costas gritavam, mas ele continuava. Porque o avô tinha ensinado, raiz profunda encontra água que olho não vê. Planta com raiz rasa morre na primeira seca, mas planta com raiz funda, essa sobrevive qualquer coisa. Trabalhou o dia inteiro cavando. Quando o sol se pôs, tinha cavado 10 buracos, faltavam 40. Voltou para casa exausto. Os filhos estavam esperando. Pai, José disse hesitante, todo mundo está rindo de você, dizendo que você é louco. E talvez eles tenham razão, Antônio admitiu, comendo a sopa que Lúcia serviu. Mas eu prefiro ser louco tentando que covarde desistindo. Mais 5 anos sem salário, pai. Se não der certo, a gente vai passar fome. Se não der certo, eu vou trabalhar dobrado em outro lugar para compensar. Mas pelo menos eu tentei. Maria, mais nova, mas mais sábia, tocou a mão do pai. Eu vou ajudar. Amanhã eu vou com você. Vou cavar também. Eu também, José disse, envergonhado de ter duvidado. A gente faz isso junto. Antônio sentiu lágrimas nos olhos. Obrigado, filhos. Obrigado. Naquela noite, ele dormiu com o corpo doendo, mas coração aquecido. Tinha começado e não estava sozinho. Os dias seguintes foram os mais duros da vida de Antônio. Acordava às 4 da manhã, trabalhava até às 9 da noite. José e Maria ajudavam quando podiam, mas tinham trabalhos próprios na fazenda, não podiam abandonar, senão seriam demitidos. Em uma semana, Antônio tinha cavado os 50 buracos profundos. 2 hectares com 50 berços, prontos para receber as mudas de café. Mas tinha problema, as sementes. Sementes de café de qualidade eram caras. Antônio não tinha dinheiro. Ele foi falar com o coronel. Senhor, eu preciso de sementes de café. Boas sementes. Vicente olhou para ele com desprezo. E você acha que eu vou dar de graça? Não, senhor, eu pago. Quando eu colher, desconta da minha primeira safra. Você não vai ter primeira safra, Vicente riu. Mas tá bom, só para ver você se esforçar mais ainda para nada. Vou te vender as sementes. 1000 sementes, o suficiente para os seus 2 hectares, preço de mercado. Era preço que Antônio levaria 2 anos para pagar com o salário miserável. Mas ele aceitou. Assinou promissória. Porque não tinha escolha. Pegou as 1000 sementes de café. Boas sementes, selecionadas. Pelo menos isso o coronel não sabotou. Ele queria que Antônio tentasse de verdade, para a derrota ser mais humilhante. Próximo problema: água. As sementes precisavam ser germinadas primeiro. Precisavam de umidade constante. E a fonte de água mais próxima estava a 3 quilômetros. 3 quilômetros não é nada, Antônio disse para si mesmo. É só caminhar. E caminhou. Todos os dias, 2 vezes por dia às vezes, 3 quilômetros até a fonte, encher 4 baldes grandes, 3 quilômetros de volta, 6 quilômetros com 40 quilos de água nas costas. José tentou ajudar, mas não conseguia fazer a jornada 2 vezes por dia e ainda trabalhar. Pai, isso vai te matar. Então que me mate tentando, Antônio respondeu teimoso. Mas eu não desisto. Semana 2, ele tinha montado um sistema. Germinação das sementes em canteiros pequenos perto da fonte, onde podia regar fácil. Enquanto isso, preparava a terra dos 2 hectares. Misturava esterco, que conseguiu de graça do curral, cinzas, que coletava dos fogões, restos orgânicos. Meu avô dizia, ele explicou para Lúcia numa noite, que terra boa é igual massa de pão. Precisa de ingredientes certos misturados com amor. E água, Lúcia lembrou. Pão precisa de água. E vai ter, Antônio prometeu. Vai ter. Semana 3.
As sementes germinaram, pequenos brotos verdes nos canteiros perto da fonte. Antônio quase chorou ao ver. Era sinal de que vida ainda era possível. Agora vinha a parte mais difícil. Transplantar as mudas para os 2 hectares secos, mudas delicadas, recém-nascidas, indo para a terra dura e rachada. Ele trabalhou com cuidado extremo. Cada muda foi colocada num dos 50 buracos profundos que tinha cavado. Regou abundantemente. Gastou 3 dias inteiros só carregando água para regar o transplante inicial. Isso não vai funcionar, Sebastião disse, passando por ali e vendo o trabalho. Você está jogando água fora. Daqui 3 dias, essas mudas vão estar mortas. Então eu planto de novo, Antônio respondeu. Você só tem 2 meses, já se passou quase 1. Eu sei contar. Sebastião foi embora balançando a cabeça. Louco, completamente louco. Mas as mudas não morreram, não na primeira semana. Antônio regia 2 vezes por dia, madrugada e entardecer, quando o sol estava menos forte. 6 quilômetros, 2 vezes por dia, todos os dias. 12 quilômetros diários carregando água. Seu corpo gritava, costas doíam tanto que ele mal conseguia se levantar de manhã. Mãos sangravam de tanto cavar, carregar, trabalhar. Pés tinham bolhas sobre bolhas. Antônio, você precisa descansar, Lúcia implorava. Você vai adoecer. Não posso, não tenho tempo. Então pelo menos deixa eu ajudar. E ela ajudou. Começou a acordar com ele às 4 da manhã, fazer a primeira jornada para buscar água. José e Maria se revezavam nos finais de semana. A família inteira estava envolvida agora, apostando tudo naquele pedaço de terra seca, naquele sonho impossível. E as mudas sobreviviam. Frágeis, pequenas, mas vivas. Verdes contra o marrom da terra morta. Era milagre pequeno. Mas era milagre. Faltavam 5 semanas para o prazo acabar. As mudas de café estavam vivas, magrinhas, mas vivas. Antônio tinha conseguido manter 50 plantas crescendo em terra que todos juravam estar morta. Mas tinham problemas graves. Primeiro, as plantas não estavam crescendo rápido o suficiente. Em solo normal, bem irrigado, mudas de café crescem rápido nas primeiras semanas. Mas ali, mesmo com todo o trabalho de Antônio, elas cresciam devagar. Muito devagar. Elas precisam estar com pelo menos 40 centímetros de altura para o coronel considerar que brotaram de verdade. José disse preocupado. E elas estão com 15 centímetros. Faltam 5 semanas. Não vai dar tempo. Vai dar, Antônio insistiu. Mas até ele estava preocupado. Segundo problema, alguns empregados, incentivados por Sebastião, começaram a sabotar. Nada óbvio, mas gado, acidentalmente, quebrava parte da cerca e pisoteava algumas mudas. Ferramentas de Antônio desapareciam. A água que ele deixava guardada para regar de manhã era derramada sem querer. Eles querem que você fale, Lúcia disse furiosa. É maldade pura. Eu sei. Mas não adianta brigar, tenho que trabalhar mais, compensar. E ele trabalhava. Dormia 3, 4 horas por noite. O resto era trabalho. Cavar, regar, proteger as plantas, consertar o que era sabotado. Foi na semana 4 que aconteceu o desastre. Antônio acordou cedo como sempre, foi para o terreno regar as plantas. E encontrou destruição. Alguém, na escuridão da noite, tinha arrancado metade das mudas. 25 plantas, simplesmente arrancadas do chão e jogadas fora. Antônio caiu de joelhos. Todo aquele trabalho, todo aquele suor, destruído por maldade gratuita. Não! Ele gritou, a voz quebrando. Não! Por quê? Lúcia chegou correndo, viu a destruição, começou a chorar. Quem fez isso? Quem? José chegou depois, viu a cena, cerrou os punhos. Foi o Sebastião. Eu sei que foi. Vou acabar com ele. Não! Antônio segurou o filho. Não resolve nada, só vai te botar em problema. Mas, pai, eles destruíram tudo.
Não destruíram tudo, Antônio disse, respirando fundo, tentando se acalmar. Ainda tem 25 plantas vivas. E ainda tenho mudas de reserva nos canteiros perto da fonte. Posso replantar. Mas não vai dar tempo. Faltam 3 semanas. Então eu trabalho mais rápido. Você não é de ferro, pai. Você vai morrer. Antônio olhou para os olhos do filho. Talvez. Mas não vou desistir. Nunca. Ele realmente tinha mudas de reserva. Tinha plantado o dobro do necessário, prevendo perdas. Passou os 3 dias seguintes replantando, regando dobrado, trabalhando triplo. O corpo estava no limite. Começou a ter febre, tonturas, mas não parava. Foi o padre Miguel, o padre da vila próxima, que interviu. Ele tinha ouvido sobre a aposta impossível. Tinha vindo ver. Antônio, meu filho, você precisa descansar. Não posso, padre. Não tenho tempo. Se você morrer, não vai adiantar nada. Então rezo para não morrer antes de terminar. O padre ficou ali, observando o trabalho. Viu a dedicação, o sacrifício, a fé inabalável e decidiu ajudar. Eu vou trazer pessoas da paróquia, voluntários, para te ajudar nos últimos dias. Padre, eu não posso pagar. Não estou pedindo pagamento. Estou oferecendo caridade cristã. E porque eu acredito em você. E ele trouxe 5 homens da paróquia que vinham nos fins de semana ajudar a carregar água, proteger as plantas, trabalhar. Por que vocês estão fazendo isso? Antônio perguntou emocionado. Porque o senhor está lutando pela dignidade. Um deles respondeu. Está mostrando que homem pobre também pode sonhar, e a gente quer que esse sonho dê certo. Pela primeira vez em semanas, Antônio não estava sozinho. Tinha ajuda, tinha apoio, tinha esperança renovada. As plantas continuavam crescendo, devagar, mas crescendo. Faltava uma semana para o prazo acabar, e a situação era desesperadora. As plantas estavam vivas, todas as 50 agora, depois do replantio, mas estavam com apenas 25 centímetros de altura. Precisavam de 40 para serem consideradas brotadas de verdade. 15 centímetros em 7 dias. Era impossível. Não vai dar, José disse derrotado. Pai, não vai dar tempo. Ainda tenho 7 dias. Plantas não crescem 15 centímetros em 7 dias, não nessa terra seca. Antônio sabia que o filho tinha razão, mas não podia desistir, não faltando tão pouco. Ele intensificou tudo. Regava 3 vezes por dia agora, madrugada, meio-dia, entardecer. 18 quilômetros por dia carregando água. Dormia 2 horas por noite. O corpo começou a falhar. Desmaio no meio do caminho. Lúcia o encontrou caído, inconsciente, os baldes de água derramados ao lado. Antônio! Ela gritou desesperada. Acorda! Ele acordou confuso. A água. Eu deixei a água cair. Esquece a água. Você quase morreu. Mas as plantas não valem sua vida. Ele olhou para ela, os olhos ardendo de febre e exaustão. Valem sim, Lúcia, porque não é só sobre plantas. É sobre provar que a gente vale alguma coisa, que não somos só bichos de carga para o coronel, que merecemos dignidade. Lúcia chorou, abraçou o marido. Eu sei, mas eu não aguento te ver assim. Só mais uma semana, só mais uma. Faltavam 3 dias. As plantas estavam com 30 centímetros. Faltavam 10 centímetros. Impossível. O coronel Vicente apareceu sorrindo vitorioso. E aí, Antônio, como está o milagre? Está crescendo, senhor. Crescendo? Vicente riu. Tá ridículo. Olha isso. São mudas minúsculas. Não é café de verdade. Você perdeu, velho. Aceita. Ainda tenho 3 dias. 3 dias não vão mudar nada. Desiste. Pelo menos você desiste com dignidade em vez de fazer esse papel ridículo. Não, Antônio disse firme. Não desisto. Nunca. Vicente balançou a cabeça. Teimoso, orgulhoso.
Você vai trabalhar 5 anos de graça por causa de orgulho idiota. Não é orgulho, é fé. Fé. Vicente cuspiu a palavra. Fé não paga conta. Fé não faz planta crescer. Você é louco, Antônio. Sempre foi. Ele foi embora rindo. E Antônio ficou ali, olhando para as mudas que tinha cuidado com tanto amor, tanto sacrifício. E pela primeira vez, ele duvidou. Senhor, ele orou naquela noite, sozinho no terreno sob as estrelas. Eu fiz tudo o que podia. Trabalhei até o corpo quase quebrar. Tive fé quando todos duvidavam, mas parece que não vai ser o suficiente, e eu não sei mais o que fazer. Ele chorou. Pela primeira vez em semanas, deixou as lágrimas caírem, de exaustão, de frustração, de desespero. Se não é para ser, então não é. Mas, por favor, me dá algum sinal, qualquer coisa, porque eu não aguento mais duvidar. O céu estava limpo, estrelas brilhavam, nenhuma nuvem, nenhum sinal de chuva, como não tinha há 3 anos. Antônio dormiu ali mesmo, no meio do terreno, abraçado à terra que tinha jurado fazer brotar. Faltavam 2 dias para o prazo acabar. Antônio acordou com o sol, foi examinar as plantas e viu algo que fez seu sangue gelar. Várias plantas estavam murchas, folhas caídas, caules fracos, como se tivessem sido envenenadas. Ele cavou ao redor de uma das plantas, examinou o solo e encontrou sal. Alguém tinha jogado sal ao redor das raízes. Sal mata qualquer planta, seca ela de dentro para fora. Não! Ele gritou. Não de novo! José chegou correndo. Pai, que foi? Alguém jogou sal. Olha, as plantas estão morrendo. Era verdade. 15 das 50 plantas estavam murchando visivelmente. O sal estava matando elas. Foi sabotagem, José disse furioso. E eu sei quem foi. Foi o Sebastião. Ele anda falando que você tem que perder, que é vergonha um empregado desafiar o patrão. Onde ele está? No celeiro. Antônio, normalmente homem calmo e controlado, explodiu. Marchou até o celeiro, encontrou Sebastião. Foi você! Ele gritou, agarrando o capataz pela camisa. Você jogou sal nas minhas plantas. Solta, velho louco! Sebastião empurrou ele. Eu não fiz nada. Mentiroso! Você está sabotando desde o começo. Prova! Antônio não tinha prova e sabia que palavra de empregado simples não valia nada contra a palavra de capataz. Mas o padre Miguel, que estava ali visitando, tinha visto tudo. Sebastião, eu vi você ontem à noite caminhando na direção do terreno do Antônio, depois que todo mundo dormiu. Eu só estava dando uma volta, com um saco na mão, no escuro. Sebastião ficou pálido. Não prova nada. Prova o suficiente, o padre disse firmemente. Vou falar com o coronel. O coronel Vicente foi chamado. Ouviu as acusações, examinou as plantas murchas, viu o sal. Sebastião, você fez isso? Não, coronel, juro que não. Ele está mentindo, José gritou. O padre viu. Vicente olhou para o padre, que confirmou. Eu vi ele na direção do terreno, com algo nas mãos. O coronel pensou. Não porque gostasse de Antônio. Ele queria que Antônio perdesse. Mas sabotagem direta, isso era baixeza que até ele não aprovava. Tirava o mérito da vitória. Sebastião, ele disse finalmente, você está demitido, pega suas coisas e sai da fazenda. Hoje. Mas, coronel, sai! Eu não tolero trapaça. Se o velho vai perder, que perca de forma justa. Sebastião saiu xingando, e Antônio ficou com 15 plantas morrendo e 2 dias para o prazo acabar. O que eu faço? Ele perguntou para o padre, desesperado. Não tem como salvar essas plantas. O sal já está nas raízes. Então trabalha com as que sobraram. O padre aconselhou. 35 plantas ainda é muito. Foca nelas. Antônio fez isso. Gastou o dia inteiro regando extras 35 plantas saudáveis, tentando fazer elas crescerem o máximo possível. Mas no fim do dia, ele mediu 32 centímetros. Faltavam 8 centímetros. E só tinha um dia para 8 centímetros.
Impossível. Era a véspera do dia do julgamento. Amanhã, ao meio-dia, o coronel Vicente viria examinar as plantas. Ou elas teriam 40 centímetros e Antônio ganharia as terras, ou não teriam e ele trabalharia 5 anos sem salário. As plantas estavam com 33 centímetros agora. Faltavam 7 centímetros. Impossível crescerem isso numa noite. A família se reuniu no terreno ao entardecer. Antônio, Lúcia, José, Maria, todos olhando para as mudas que tinham cuidado com tanto amor, tanto sacrifício. Não deu, José disse, a voz quebrada. A gente tentou tudo, mas não deu. Foi perto, Maria disse, chorando. Tanto sacrifício, para nada. Lúcia abraçou o marido. Você fez o impossível, Antônio. Fez café crescer em terra morta. Já é milagre. Não conseguir o último empurrão não é vergonha. Mas Antônio estava em silêncio, olhando para o céu limpo, sem nuvens, como estava há 3 anos. Senhor, ele disse em voz alta, não se importando quem ouvia. Eu fiz tudo o que podia, tudo. Trabalhei até quase morrer, tive fé quando todos duvidavam, mas não foi o suficiente, e agora eu não sei mais o que fazer. Silêncio. Se é para eu trabalhar 5 anos sem salário, então é. Eu aceito, porque pelo menos eu tentei. Mas por favor, me dá algum sinal de que não foi tudo em vão. O vento soprou, suave, e pela primeira vez em meses havia cheiro de umidade. Pai, Maria apontou para o horizonte. Olha, no horizonte oeste, onde o sol se punha, nuvens escuras estavam se formando, grandes, pesadas, cheias. São nuvens de chuva, José sussurrou sem acreditar. O vento aumentou, o cheiro de umidade ficou mais forte. E então, como resposta direta à oração de Antônio, o primeiro trovão ecoou. Vai chover, Lúcia gritou sem acreditar. Vai chover. A chuva começou devagar. Gotas esparsas, depois mais forte, depois torrencial. Era chuva de verdade. Chuva pesada, intensa, a primeira chuva de verdade em 3 anos. Antônio ficou ali, de pé no meio do terreno, deixando a chuva encharcar. Braços abertos, rosto para o céu, chorando de alegria misturada com descrença. Obrigado! Ele gritou para o céu. Obrigado! A família inteira estava ali, dançando na chuva, rindo, chorando, celebrando. A chuva durou a noite inteira. E no meio da noite aconteceu algo que nenhum deles esperava. As plantas de café, que tinham sido regadas com tanto sacrifício por 2 meses, que tinham sobrevivido contra todas as probabilidades, que tinham raízes profundas buscando umidade, essas plantas responderam à chuva abundante com crescimento explosivo. Quando o sol nasceu, depois da noite de chuva, as plantas tinham crescido, não 1 centímetro, não 2, mas 10 centímetros de uma vez. 43 centímetros de altura, verdes, fortes, vivas. Café tinha brotado em terra morta. O impossível tinha acontecido. Ao meio-dia, como combinado, o coronel Vicente chegou no terreno, acompanhado de vários empregados, do tabelião da vila e de curiosos que tinham ouvido falar da aposta impossível. Ele vinha sorrindo confiante. Vamos acabar com essa palhaçada. 2 meses acabaram. Cadê o café brotado? Antônio estava esperando, calmo. Tá aqui, senhor. Vicente olhou e congelou. Onde antes havia terra seca e rachada, agora havia fileiras de mudas verdes. 35 plantas de café, fortes, saudáveis, com mais de 40 centímetros de altura. Isso é... Ele gaguejou sem acreditar. O tabelião se aproximou com régua, mediu várias plantas aleatoriamente. 43 centímetros, 42, 45. Todas as plantas excedem os 40 centímetros exigidos. Silêncio absoluto. E são plantas de café verdadeiras. O tabelião continuou examinando.
mudas saudáveis, bem enraizadas. O senhor Antônio cumpriu todos os termos da aposta. Vicente olhou ao redor, viu os outros empregados olhando com admiração para Antônio. Viu a terra molhada. A chuva da noite anterior tinha sido bênção para toda a fazenda, não só para o terreno de Antônio. Mas como? Ele perguntou, genuinamente confuso. Essa terra estava morta. Como você conseguiu? Trabalho, Antônio disse simplesmente. E fé. E um pouco de ajuda do céu. Vicente continuou olhando. As mãos tremiam. Então, para choque de todos, ele caiu de joelhos. Não de raiva, não de humilhação, mas de algo mais profundo. Vergonha, admiração, remorso. Eu passei 35 anos olhando para você como se fosse nada, ele disse, a voz quebrando. Como se fosse só mais uma ferramenta. E você fez o impossível. Fez café brotar onde eu jurei que nada cresceria. Trabalhou até quase morrer. Teve fé quando eu só tive zombaria. Lágrimas começaram a cair. Eu sou miserável, sou arrogante. Sou pequeno, e você é maior que eu, sempre foi. Antônio ficou surpreso. Nunca tinha visto o coronel assim, vulnerável, humano. Senhor, levanta, não precisa disso. Preciso sim, Vicente disse ainda de joelhos. Preciso pedir perdão por 35 anos de desprezo, por ter feito aposta cruel esperando que você falhasse, por ter duvidado quando deveria ter acreditado. Ele se levantou devagar, limpou as lágrimas. O terreno é seu. Vou passar os documentos hoje mesmo. 2 hectares de terra boa, sua propriedade, seu sustento, seu futuro. Obrigado, senhor. E mais, Vicente continuou, decidido agora. Você não trabalha mais para mim como empregado. Você trabalha como parceiro. 50% dos lucros de tudo que plantar nessas terras. E sua família tem casa própria dentro da propriedade. Casa de verdade, não quartinho. Murmúrios de surpresa. Isso era muito mais que a aposta original. Senhor, você não precisa... Preciso, Vicente o interrompeu. Porque você me ensinou algo que eu tinha esquecido. Que grandeza não vem de posição ou dinheiro, vem de caráter. E você tem caráter que eu nunca vou ter. Ele estendeu a mão. Me perdoa por tudo. Antônio olhou para a mão estendida. Pensou em todos os anos de humilhação, de desprezo, de injustiça. Tinha todo o direito de recusar, de ser amargo, de fazer o coronel sofrer. Mas ele pensou na fé que o sustentou, no milagre que tinha testemunhado, nas bênçãos que tinha recebido. E apertou a mão. Eu perdoo. Os presentes aplaudiram. Dona Lúcia correu abraçar o marido, chorando de alegria. José e Maria se juntaram ao abraço. O padre Miguel, que tinha vindo também, sorria largo. Milagre, verdadeiro milagre, não só das plantas, mas dos corações. E era verdade, porque o maior milagre não foi fazer café brotar em terra seca. Foi fazer humildade brotar em coração arrogante. Nos meses seguintes, a fazenda mudou completamente. A chuva que caiu naquela noite foi primeira de várias. O ciclo de seca tinha quebrado. A terra voltou a produzir. E Antônio, agora dono dos seus 2 hectares e parceiro do coronel, prosperou. As mudas de café que ele plantou com tanto sacrifício cresceram fortes. Na primeira colheita, 18 meses depois, ele colheu café de qualidade excepcional, porque plantas com raízes profundas produzem grãos melhores. Como você sabia? O coronel perguntou, admirado. Como sabia que raízes profundas fariam diferença? Meu avô me ensinou, Antônio explicou. Ele dizia, planta com raiz rasa aproveita a chuva fácil, mas morre na primeira seca. Planta com raiz profunda sofre no começo, mas sobrevive qualquer tempestade. É lição para a vida também. Vicente assentiu, pensativo. Ele tinha mudado. Não totalmente. Ainda era homem de negócios, ainda era duro quando necessário. Mas tratava empregados diferente agora, com respeito,
com dignidade. Você me ensinou, ele admitiu numa conversa privada, que eu estava errado sobre tantas coisas, que trabalhador não é ferramenta, que homem pobre pode ter sabedoria que rico nunca vai ter, que humildade é força, não fraqueza. A história de Antônio se espalhou pela região. Outros fazendeiros vinham visitar, ver as técnicas dele. Ele ensinava com generosidade. Nunca guardou segredos. Por que você ensina? Alguém perguntou. Não tem medo de criar concorrência? Conhecimento que não é compartilhado morre, Antônio respondeu. E se minhas técnicas podem ajudar outras famílias a sobreviver seca, a ter comida na mesa, a ter dignidade, por que eu esconderia? Ele se tornou referência. Empregados de outras fazendas vinham pedir conselhos. Ele sempre recebia, sempre ensinava, sempre ajudava. José e Maria tinham se casado, dado netos para Antônio e Lúcia. A família cresceu, prosperou. A casa que o coronel deu era boa. 3 quartos, cozinha grande, varanda onde podiam sentar e ver o pôr do sol. Você lembra? Lúcia disse numa dessas tardes na varanda. Daquele dia que você aceitou a aposta? Eu achei que você tinha enlouquecido. Eu tinha. Antônio sorriu. Mas às vezes, loucura é o que precisa. Loucura de acreditar quando todos duvidam. Loucura de trabalhar quando todos dizem que é impossível. E você provou que era possível. Não, ele corrigiu. Deus provou que era possível. Eu só fui a ferramenta. O padre Miguel celebrou missa especial na fazenda, agradecendo pelo milagre. Muitos me perguntam, ele disse no sermão, se foi realmente milagre, se foi Deus ou apenas trabalho duro com sorte de ter chovido. Ele olhou direto para Antônio. Eu digo, foi os dois. Porque milagre não é mágica que acontece sem esforço. Milagre é quando o esforço humano encontra bênção divina. Quando o trabalho honesto é recompensado com graça inesperada. Antônio trabalhou até quase morrer, mas a chuva veio quando precisava. E isso foi Deus. Amém, a congregação respondeu. 20 anos se passaram. Antônio estava com 75 anos agora. Cabelos brancos, corpo ainda forte, mas marcado por décadas de trabalho. Seus 2 hectares tinham se tornado 8. Tinha comprado terras vizinhas com os lucros. O coronel Vicente tinha morrido 5 anos antes. No testamento, deixou metade da fazenda para Antônio. Porque ele merece mais que eu, a carta dizia. Ele sempre mereceu. José agora administrava as terras de Antônio. Maria era professora na vila. Os netos eram 10, correndo pelo terreno, brincando, rindo. E naquela tarde, quando Antônio caminhou até o terreno original, aqueles 2 hectares onde tudo começou, ele ajoelhou na terra. A mesma terra que tinha sido rachada, seca, morta. Agora estava verde, produtiva, cheia de vida. Obrigado, ele sussurrou, por tudo, pela força para trabalhar, pela fé para acreditar, pela chuva quando eu precisava, por me mostrar que nada é impossível. O vento soprou suave, trazendo cheiro de café maduro, e Antônio sorriu, porque ele tinha aprendido a maior lição. Milagres acontecem, mas não acontecem para quem espera sentado. Acontecem para quem trabalha de joelhos, planta com fé e confia que no tempo certo a colheita vem, e ela sempre vem. Antônio tinha 82 anos quando reuniu todos os netos numa tarde ensolarada. 10 crianças de várias idades, sentadas ao redor dele na varanda da casa que ele construiu. Vô, conta a história, a mais nova pediu. A história do café impossível. Antônio sorriu. De novo? Vocês já ouviram 1000 vezes, mas a gente gosta. Conta. E ele contou, pela 1000ª vez, mas com o mesmo amor da primeira. Contou sobre a terra seca, sobre a aposta cruel, sobre o trabalho até quase morrer, sobre a sabotagem, o desespero, a última oração, e sobre a chuva. A chuva milagrosa que veio exatamente quando precisava. E no dia seguinte, ele concluiu,
As plantas tinham crescido o suficiente, o impossível tinha acontecido. E o coronel caiu chorando, pedindo perdão. E aí você virou rico, vô? Não virei rico no dia seguinte, Antônio corrigiu, mas ganhei algo mais importante que dinheiro. O quê? Dignidade, respeito, prova de que eu valia alguma coisa e, principalmente, fé comprovada. Fé de que quando você faz sua parte, Deus faz a dele. Um dos netos, adolescente mais cético, perguntou: Mas, vô, foi mesmo milagre? Ou foi só sorte da chuva? Antônio pensou. Sabe o que eu aprendi, menino? Milagre não é sempre dramático. Não é sempre fogo caindo do céu ou mar se abrindo. Às vezes, milagre é a chuva vindo no tempo exato que você precisa. É você encontrar força para trabalhar quando seu corpo diz que não aguenta mais. É pessoas aparecendo para ajudar exatamente quando você está sozinho. Então foi milagre? Foi. Porque eu fiz minha parte, cavei, plantei, reguei, não desisti. Mas a chuva, aquela chuva específica, naquela noite específica, depois de 3 anos de seca, isso não foi eu. Isso foi Deus dizendo: eu vi seu trabalho, eu vi sua fé, agora eu faço minha parte. José, agora com 60 e tantos anos, se juntou à conversa. Pai, você sabe que essa história já é lenda aqui, né? Gente de 5 fazendas ao redor conta a história do homem que fez café brotar em terra seca. O exageram, Antônio disse, humilde. Não exageram, é verdade. E sabe o que é mais importante? Você mudou como os fazendeiros tratam empregados. Depois da sua história, muitos começaram a tratar trabalhadores com mais respeito, porque viram o que acontece quando você subestima alguém. Maria acrescentou: E quantas famílias você ajudou, pai? Quantos empregados você ensinou técnicas? Quantos você ajudou a comprar terra própria? Eu só fiz o que achava certo. Exatamente. E isso é o legado. Não o café que você plantou, mas as vidas que você mudou. Dona Lúcia, agora com 80 anos, segurou a mão do marido. Você lembra quando eu te pedi para não aceitar a aposta? Quando eu estava com medo? Lembro. Eu estava errada. Se você não tivesse aceitado, a gente nunca teria tudo isso. Nunca teria provado para si mesmo o que você era capaz. Nunca teria ensinado nossos filhos e netos o valor da fé e do trabalho. Você tinha razão em ter medo, Antônio disse. Era aposta terrível. Mas às vezes, para conseguir algo que nunca teve, você precisa fazer algo que nunca fez. E valeu a pena? Cada gota de suor, cada lágrima, cada momento de dúvida, valeu tudo. Naquela noite, quando todos foram dormir, Antônio ficou sozinho na varanda, olhando para os cafezais ao redor, centenas de hectares agora, não apenas 2. Propriedade que cresceu, prosperou, deu sustento para dezenas de famílias. E ele pensou em tudo, no jovem de 20 anos que chegou naquela fazenda sem nada, no homem de 55 que aceitou a aposta impossível, no velho de 82 que vivia para contar a história. Foi uma vida boa, Senhor, ele sussurrou para o céu estrelado. Trabalhosa, cheia de dificuldades, mas boa. Obrigado por cada momento, cada desafio, cada vitória. O vento soprou suave, trazendo cheiro de café. E Antônio fechou os olhos, em paz, porque ele sabia, tinha vivido bem, tinha trabalhado honestamente, tinha tido fé quando era mais fácil desistir. Tinha provado que impossível é só palavra que gente preguiçosa usa para justificar não tentar. E tinha deixado legado, não de riqueza, embora tivesse conseguido prosperar, mas legado de exemplo, de fé, de trabalho, de nunca desistir. Anos depois, quando Antônio morreu aos 91 anos, vieram pessoas de toda a região para o funeral. Não só família, mas empregados que ele ajudou, fazendeiros que ele ensinou, famílias que ele abençoou. E no cemitério, José fez o discurso final.
Meu pai não foi homem perfeito, mas foi homem de fé. E quando a fé encontra trabalho, quando determinação encontra humildade, quando esperança encontra ação, aí acontecem milagres. Ele aceitou a aposta que todos diziam ser impossível e provou que não era. Não porque era especial, não porque tinha poderes mágicos, mas porque tinha três coisas: fé para acreditar, coragem para tentar e teimosia para não desistir. E a lição que ele nos deixou é simples: nada é impossível. Nada. Desde que você esteja disposto a trabalhar, a ter fé e a não desistir quando fica difícil. Meu pai fez café brotar em terra seca, mas o verdadeiro milagre foi ele fazer esperança brotar em corações que tinham desistido, fé brotar em mentes que só viam impossível, bondade brotar em pessoas que só conheciam crueldade. Esse é o legado, não as terras, não o dinheiro, mas o exemplo. E esse exemplo, esse vai durar gerações. E durou mesmo. 50 anos depois da morte de Antônio, seus bisnetos ainda contavam a história. A história do homem que aceitou plantar café em chão seco, que trabalhou até quase morrer, que teve fé quando todos duvidavam, e que fez o patrão cair chorando de vergonha e admiração. A história se tornou lenda, mas lenda baseada em verdade. Porque às vezes, quando fé verdadeira encontra trabalho honesto, até o chão mais seco pode dar frutos, até o coração mais duro pode amolecer. E até o impossível pode se tornar possível. É só ter coragem de ajoelhar na terra seca, segurar aquele punhado de pó e dizer: eu aceito. O resto é deixar com Deus e trabalhar. Muito. Porque milagre sem trabalho é fantasia. Mas trabalho com fé, esse move montanhas. Ou no caso de Antônio, faz café brotar onde só havia morte. E isso sim, é digno de ser lembrado, de ser contado, de ser vivido. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo. E sempre tem outra esperando por você.